Vou botar aqui. Agora pode sim, vamos lá. Senhor Jesus, mais uma vez aqui estamos, Senhor, reunidos em torno dos seus ensinamentos. Que os nossos estudos hoje possam ocorrer com a sua paz, harmonia, que possamos, Senhor, estarmos abertos para receber essas instruções, esse conhecimento e colocarmos em prática em nosso dia a dia, com o nosso semelhante, para nos tornarmos, Senhor, melhores seres humanos, melhores pessoas a conviver com o nosso próximo. Muito obrigada, Jesus, agora e sempre. Com esta prece, pedimos, Senhor, para darmos por iniciada a reunião do estudo da noite de hoje, do Livro dos Médiuns, na tua paz e harmonia. Que assim seja. Então, dando continuidade, né, aqui nesse estudo, às terças-feiras, a página inicial é sempre uma página que nós estamos avançando sequencialmente do livro Caminho, Verdade e Vida. E é claro que são sempre convites para refletirmos sobre o caminho, a verdade e a vida, né? Então vamos lá. Fica à vontade aí, Ana. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Certificando-se o homem de que coisa alguma possui de bom, sem que Deus lhe conceda, empreste, a vida na terra ganhará novos rumos. Diz a sabedoria desde a antiguidade. Faze de tua parte, o Senhor te ajudará. Reconhecendo o elevado teor da exortação, conselho, somos compelidos, forçados, a reconhecer que na própria aquisição de títulos profissionais, o homem é o filho que se esforça durante alguns anos para que o pai lhe confira um certificado de competência através dos professores humanos. Qual ocorre no patrimônio das realizações materiais, acontece no círculo das edificações do espírito. Indiscutivelmente, toda boa dádiva, habilidade e todo dom perfeito, capacidade vem de Deus. Entretanto, para recebermos o benefício, condição, faz-se preciso bater a porta para que ela se nos abra, segundo a recomendação evangélica. Queres o dom de curar? Começa amando os doentes, interessando-te pela solução de suas necessidades. Queres o dom de ensinar? Faze-te amigo dos que ministram conhecimento em nome do Senhor, através das obras e das palavras edificantes. Esperas o dom da virtude, sublimação? E disciplina-te. Pretendes falar com acerto, propriedade? Aprende a calar no momento oportuno. Desejas acesso aos círculos sagrados do Cristo? Aproxima-te dele, não só pela conversação elevada, mas também por atitudes de sacrifício como foram as de sua vida. As qualidades excelentes são dons que procedem, originam-se de Deus. Entretanto, cada qual tem a porta respectiva e pede uma chave diferente. Vou deixar para você comentar. Tudo bem, mas se quiser parar e tal, comentar também, fica à vontade. A gente vamos conversando. Bem, não tem página fácil de Emmanuel, já conversamos sobre isso, já percebemos isso inúmeras vezes, né? Vamos lá. Vamos tentar destrinchar isso aqui. Então, o Evangelho de Tiago tem algo, sempre uma reflexão profunda, né? E essa frase, esse versículo em especial, é uma reflexão muito profunda, né? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Então tem uma conjunção e ele deixa que são duas coisas, né? A boa dádiva e o dom perfeito vem do alto. Então, algumas pessoas vão ficar intrigadas, vão falar assim, poxa, que estranho, parece que
todos os recursos, então, pertencem a Deus. Poxa, mas eu me esforcei tanto para aprender sobre música e me tornar um bom pianista. Então, eu fiquei com esse dom apurado, esse recurso apurado. Então, isso pertence a Deus? Sim, sim, pertence a Deus. Mas, claro que a nossa visão de pertencimento é uma visão estranha. Nós acreditamos ainda em posse. Só que se nós acreditamos em posse, ter algo e classificar como nosso, você tem que compreender que como é que você pode ser dono de algo ou ter posse em relação a alguma coisa, se no fundo, basicamente, sempre vamos deixar o corpo físico e vamos ter que abandonar todos os recursos. Alguém vai falar assim, mas e o recurso intelectual? Eu me esforcei tanto para aprender matemática, eu me esforcei tanto para aprender sobre física, química, biologia. Aí a pessoa, de repente, se tornou um grande especialista num certo atributo, numa certa qualidade, numa certa atividade. Ok, excelente. Você está ali treinando e se desenvolvendo a sua percepção sobre aquela lógica. Agora, essa percepção apurada, ela não provém diretamente de você mesmo. Isso fica mais fácil de compreender quando a gente vê algumas frases. É porque, assim, mesmo o espírita hoje, ele é altamente vaidoso. Todos nós somos altamente vaidosos. Ok? Não é porque somos espíritas que já sublimamos isso. Mas eu me chamo de cristão, eu acredito em Cristo, eu vivo a realidade do Cristo, eu busco o Cristo, mas eu acho que isso é demais. Eu acho que esses dons me pertencem. Ok, não estamos entrando aqui em discussões de pertencimento, mas sim de compreender como que esses dons são facultados, como esses dons são disponibilizados para o nosso progresso. Para o nosso progresso. Imagina o seguinte, nível de Cristo, né? Se pensarmos em Jesus de Nazaré, nível de Cristo, desde a criação do planeta Terra, da sua formação ainda bem basilar, ele já era Cristo, ok? Então, bilhões e bilhões de anos atrás, ele já era Cristo. Até a contagem de tempo é estranho, porque nós estamos prisioneiros ao espaço-tempo e o espírito, depois que ele está num certo grau de evolução, não mais. Ele não está mais prisioneiro a esse conceito de espaço e tempo. Mas tirando essa parte de interpretação física do que onde estamos mergulhados para nos desenvolver nessa grande escola, tirando isso de lado, sem entrar nesse conceito, vamos entender da seguinte maneira. O Cristo poderia trazer o Evangelho de Deus, e temos que compreender isso, o Evangelho é de Deus, é do Pai. E tudo que ele realizava aqui na Terra, ele dizia, eu estou realizando em nome do meu Pai. Eu estou realizando em nome do Pai. Ele deixava claramente, não era dele, não era para ele. E alguém pode pensar assim, o meu conceito de progresso, o meu conceito de elevação, o meu conceito de elevação e desenvolvimento de fé é para ir a ter Deus e não depender mais de ninguém e não necessitar de nada. Eu vou ser autossuficiente em tudo. Qualquer coisa que falar de física, eu vou saber. Qualquer coisa que falar de química, eu vou saber. E essa vai ser isso, a minha autossuficiência em tudo. E eu estou me desenvolvendo para viver e ter a capacidade de não depender de ninguém. Perceberam que é estranho essa frase? Mas a maioria pensa assim. A maioria pensa assim. E não depender de ninguém. Mas a própria pessoa não consegue enxergar na própria vida hoje. Você vai ao supermercado, você troca, sei lá, recursos financeiros por um saco de arroz. Mas você não sabe plantar. Você não sabe arar a terra, você não sabe embalar, você não sabe deixar o arroz naquela condição como está ali. Você só vai lá e troca por dinheiro. Um dia que esse sistema entrar em colapso ou acontecer algum desequilíbrio, todo mundo vai ter que voltar a plantar. Vai ser um caos. Ninguém sabe mais plantar. A minoria que sabe plantar. Não se engane, é a mesma coisa para todos os outros itens que temos dentro de casa. Todo mundo está com o celular na mão, mas ninguém sabe fabricar o processador. O microchip são pouquíssimas almas e pouquíssimas pessoas que estão se empenhando em desenvolver essas atividades. Então, o conceito nosso pessoal
distorcido e adoecido de progresso é desenvolvermos potencialidades para sermos o maioral, o máximo. Ah, Jesus curava os leprosos, sabe por quê? Porque ele conhecia tudo da molécula, do átomo. Tem um monte de gente que começa a falar um monte de coisa alucinada, como se conhecesse profundamente o pensamento e as capacidades de um Cristo. Vocês compreendem o que eu estou falando? Não está escrito em lugar nenhum sobre isso. Você vê as pessoas falando sobre isso, você fica assim chocado. Cara, onde a pessoa leu isso? Se você for correr atrás, você vai descobrir que não leu em lugar nenhum. É uma percepção dela, é uma forma como ela percebe o desenvolvimento. A pessoa, aquele espírito vai se desenvolver para ter a capacidade de fazer qualquer coisa. Mas olha só que estranho. Nesse processo de desenvolver e fazer qualquer coisa, na hora de trazer e implantar o Evangelho de Deus aqui na Terra, ele preferiu chamar 12 discípulos. E, na verdade, tudo que nós estudamos, você não vai ver nunca escrito assim, palavras de Jesus. Jesus. As pessoas às vezes colocam aqui, inadvertidamente, no versículos, a palavra Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Não, você não pode fazer isso. Não foi ele que escreveu. Não foi ele que escreveu. Então tem livros hoje publicados pela FEB que, assim, o respeito, a pessoa segue as incoerências, todo mundo é livre para isso, mas é uma incoerência. É lógico que nós estamos aprendendo o amor de Jesus de Nazaré, o amor do Cristo que foi ensinado aqui na Terra, a como vivenciar esse amor, através do exemplo. Mas nós estamos estudando o seu efeito, o efeito que causou em cada discípulo. Eles gravaram, foi impactante para eles. Eles perceberem e chegarem nesses tipos de meditação mais profunda e chegar nesse tipo de frase. Claro que não são frases só da consciência deles, mas eles não estão preocupados com serem donos da palavra escrita. Isso é coisa também do nosso período que nós estamos vivendo nessa era. Né? Você vai escrever um texto, nossa, tem direitos autorais, ninguém pode citar, alguém copiou um trecho parecido, opa, tem que me pagar, porque é meu, porque é meu, porque é meu. Tudo essa coisa de possessiva sobre tudo e mais um pouco. E tudo tem que ser utilitarista. Aí quando você vê o papel do Cristo aqui na Terra, foi completamente diferente, foi justamente o inverso. Ele se fez o menor de todos, e foi se buscar ajuda. Foi buscar literalmente ajuda em 12 discípulos, em 12 pescadores humildes. Alguém podia falar assim, mas ele fez isso é porque ele quis, porque ele não precisava. Aí vão ter um monte de coisas alucinadas que as pessoas vão falar, né? Porque ele não quis, ele fez isso porque ele podia fazer o que ele bem entendesse. Ele tinha todo o poder aqui na Terra. Jesus tem todo o poder sobre o corpo e sobre o espírito. As pessoas falam isso, mas sem nenhum demérito a esse tipo de frase, né? Sem nenhum prejuízo a esse tipo de frase. A gente tem que compreender o seguinte, esse conceito de fazer tudo o que ele quer não é no sentido egóico, de ego. Ele vai fazer porque ele quer. Não, ele tem todo o poder sobre a carne e o espírito, mas somente fazendo a vontade do Pai. Ele já consegue coincidir sempre com a vontade de Deus, porque ele já é nível de Cristo. Não sei se eu estou me fazendo claro em relação a isso. Então, a página em si, ela não é tão trivial de entender, porque todo mundo acredita nisso. Você reencarnou nesse planeta. Você acha que você aprendeu a falar com seus pais. Olha só, não tem como nem argumentar isso com quem não é espírita. Quem é espírita e já esteve, inclusive, no estudo aqui conosco, participando junto com Ana, lá no estudo do ESD, quando vai estudar sobre o anjo da guarda, o espírito protetor, ou aquele espírito, enfim, que está responsável durante o período que você está aqui encarnado, que estará te guiando, te auxiliando, te incentivando. Ele, por vezes, te auxiliou em profundidades que você não consegue imaginar. Ele te auxiliou a você se adaptar, a animar um corpo físico, a aprender a andar, a aprender a se equilibrar no corpo físico, porque ninguém vai te ensinar isso. Nenhum pai e mãe ensina a fazer isso. Ele também te ensinou e te amparou a você aprender a falar o idioma.
Porque não vem me falar que, por exemplo, a pessoa está fora o dia inteiro de casa, quase não conversa com a criança, sei lá, 2, 3 horas por dia no máximo, 2 horas, vai. E a criança, em alguns meses, começa a falar. Mas todo mundo acha isso natural, porque é melhor imaginar o sobrenatural, o miraculoso, tipo, o nada fazendo alguma coisa. Nós temos essa visão meio distorcida. É o nada, ou então alguns minutos conversando com os pais, porque está ouvindo desenho animado, e de repente ele vem de várias encarnações em outro país que fala um idioma completamente diferente. Aí depois reencarna no Brasil, esse idioma extremamente complicado, que é a língua portuguesa. Língua portuguesa? Brasileira, né? Não é portuguesa de Portugal, é brasileira, ainda mais difícil ainda. Então, não vão ficar imaginando, não, eu evoluí, eu consegui aprender a falar e tal, mas eu aprendi a falar com meus pais, ouvindo eles. Mentira! Você ficava mais tempo fora do corpo físico do que no corpo físico. Todas as vezes está fora do corpo físico, do sono, seja por emancipação do sono, seja por um tipo de emancipação ou uma convivência entre mundos naturais até os 7 anos. É lógico que você está sendo treinado e capacitado. Almas estão te acompanhando, minuto a minuto, ininterruptamente. Vocês conseguem entender esse nível de doação? Como se o outro espírito não tivesse mais nada o que fazer. Ele para o que ele está fazendo e vai te ajudar a andar. Vai te ajudar a te ensinar a mastigar, a sorver leite. Não, porque agora é assim, né? Não, as crianças, os seus bebezinhos, é natural. Ela vai pegar no peito e vai começar a mamar. Não é muito bem assim. Não é mesmo. Ainda mais se o espírito está vindo de uma encarnação de um país onde naquele país amamentar é uma atividade quase animalesca. Os chineses não possuem esse hábito. Nenhuma mãe na China amamenta os seus filhos. Acabou de nascer a criança, tampa leite de soja. Eles não amamentam com o leite materno. Eles acham muito animalizado e é uma coisa cultural deles. Eles não amamentam. Então, ninguém está fazendo aqui julgamento se é correto ou errado. Eles têm 1 bilhão de exemplos de que dá certo. É para ficar no planeta Terra? Fica tranquilo, vai dar jeito. Claro que tem jeitos ideais, jeitos melhores, né? Situações melhores. Então, se a gente pode buscar o melhor, né, para o espírito que está reencarnando, por que não? Mas a questão que eu estou tentando tratar é o seguinte: a gente não percebe o quanto nós dependemos de outros. O quanto que certos recursos só são disponibilizados e alavancados devido a outros. Nossa, eu não sei como. De repente eu comecei a entender um cálculo extremamente complexo. De repente, a gente está fora do corpo físico. Dezenas de espíritos te auxiliaram. Dezenas te ajudaram a explicar, você entender, compreender, desenvolver. E aí, de repente, não, é o acaso. De novo, o acaso. Você tropeçou, deu uma topada na parede, deu uma topada no pé, na quina da cama. E aí, de repente, pum, você começou a entender sobre aquele assunto. Não existe esse tipo de desenvolvimento. Então, os dons divinos requer a nossa coparticipação. Não importa que os espíritos fora do corpo físico estão se empenhando em nos auxiliar a compreender certos recursos mais complexos. Na medida que vamos compreendendo, ele demanda que o nosso esforço caminhe em conjunto. Então, era só para dar um apanhado geral com relação ao anjo da guarda, vai ficar mais fácil a gente entender o quanto que inúmeros recursos que nós usamos hoje na verdade, não são oriundos somente do nosso esforço. Foi empenho de diversas outras almas nos auxiliando, ok? Então, vamos lá. Certificando-se o homem de que coisa alguma possui de bom, e aí a gente tem que entender que o nosso momento hoje psicológico é estranho. Em qualquer lugar que eu falar essa frase, a pessoa automaticamente pensa, todos vocês pensaram isso que eu vou falar agora. Certificando-se o homem de que coisa alguma possui de bom, aí eu falo assim, então a gente só possui coisa ruim? Todo mundo pensa isso. E a formação desse pensamento é que nós vamos começar a estudar nas quintas-feiras.
porque não tem motivo nenhum para ficar na defensiva. Mas automaticamente nosso pensamento vai para o campo defensivo. Ué, como assim a gente não possui coisa alguma de bom? Então é só coisa ruim? Então quer dizer então que a criação divina criou uma coisa ruim? Vocês estão entendendo? Esse pensamento vai para 880, né? Vai no 8 e vai no 80. Nunca consegue enxergar o 44. Ele sempre enxerga o 80. Observou um 80, automaticamente a frase oposta é o 8. Né? Sempre o copo está meio vazio, nunca está meio cheio. Então, só para entender essas frases aqui, a gente tem que se esvaziar desses sentimentos. Como também, quando a gente for estudar Joana, a gente vai ter que se esvaziar de diversos sentimentos estranhos, de autodefesa que a gente tem natural. Tanto é que todo mundo pensou isso, certificando-se o homem de que coisa alguma possui de bom. Ué, se eu não possuo nada de bom, então quer dizer que eu só tenho coisa ruim? E todos só possuem coisa ruim? Não é isso que ele está falando. Não é isso que ele está falando. Certifique-se de que tudo que você, do seu potencial, manipula de coisas boas no seu dia a dia, por exemplo, o sentimento de amor que uma mãe tem pelo filho. Você tem certeza que foi você que criou ele, você que criou esse sentimento? Ou você auriu de Deus um sentimento profundo de amor que ele tem por toda a humanidade e você percebeu um pouco desse amor e passou a aplicar pelo seu filho? É nesse sentido. Tudo está vindo de Deus, tudo está vindo do Pai. Então, mesmo aquele sentimento, não, porque o sentimento de amor de mãe é o mais profundo, é o mais puro. As pessoas ficam falando como se a mãe tivesse desenvolvido esse sentimento sozinha. Não existe desenvolvimento de sentimentos super puros, super maravilhosos, sozinho, ele provém do alto. Não existe grande desenvolvimento da civilização para o progresso geral da civilização, progresso real, verdadeiro, que vai amparar todos. Ah, mas essa ideia foi minha porque eu desenvolvi sozinho. Não, a sua consciência, pela sua boa vontade, pela sua coragem em querer fazer o bem, em pensar, em querer se sacrificar e se desenvolver e se esfolar, literalmente esfolar pelo próximo e por todos, aí você vai entender que é claro que isso está vindo de um processo mais profundo, um processo mais sofisticado, que é claro que está nas cercanias do Pai, muito mais próximo do que nós estamos hoje. E assim nós somos, né? Vagalumes que ora pisca, ora não pisca, e fica com essa dificuldade de aurir esses recursos. Mas sim, sem que Deus lhe conceda, ou seja, lhe empreste esses potenciais, a vida na Terra ganhará novos rumos. É só a humanidade começar a perceber isso. Nossa, então quer dizer que se eu tivesse essa consciência, se um grandes números de pessoas, cada vez mais, perceber essa verdade, de que no fundo, todos os potenciais maravilhosos, melhores pensamentos, melhores obras, procedem por influência do Pai, recursos que por vezes sintonizamos momentaneamente para com Deus, em profundidade, o suficiente para promover algum reflexo na Terra, nós não temos por que nos envaidecer. Nós não temos por que segregar. Ah, esse conhecimento é meu. Agora é meu, é de domínio meu, pertence ao meu país, ao meu grupo, e eu quero beneficiar só aos meus. Você começa a pensar, peraí, né? Esse pensamento e esse desenvolvimento é do Pai e é para todos. Eu não posso separar para que uns recebam essa benfeitoria e os outros não. Todos devem ter acesso. E aí começa um problema grave na nossa sociedade. Hoje, todo mundo acha natural. Eu tive uma ideia incrível. Vou montar uma super máquina, uma patente de uma super máquina assim, 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 assada. Mas quem disse que a ideia foi sua? Se a gente observar o livro A Caminho da Luz, que conta a história espiritual do planeta, e vamos observar N pensadores, não porque aquele filósofo, aquele pensador francês falou uma frase tão bela, porque ele falou isso, essa frase aqui é tão importante, tão bela, mas quando você vai estudar o livro A Caminho da Luz, está lá explicado que foi
promoção direta do Cristo. Intervenção do Cristo, enviando outros espíritos para assessorar aquelas almas a terem um lampejo de serem um pouco mais bondosos, de pensarem com um pouco mais de grandeza para o bem e a paz de todos. E assim é que foram surgindo os grandes avanços da humanidade. Só que você não vai colocar o nome nesses avanços de Deus. Você não vai colocar o nome, você vai botar nomes específicos. Você confunde o cano de água com a fonte. Ah, estou vendo esse cano de água aqui jogando água aqui na pia. Você chama de torneira da pia. Se é a torneira do banheiro, você chama de torneira do banheiro. Ué, mas não está vindo a água do mesmo lugar, né? Da mesma caixa d'água? Devia ser torneira da caixa d'água, que deságua na pia. Ou seja, todos os recursos divinos que chegam ao planeta, que geram grandes transformações no planeta, não são oriundos da nossa parte. Ah, mas fulano foi o portador. Momentaneamente. Pode ser que ele vai ficar um bom tempo sem poder voltar naquele assunto. Porque por vezes ele se perturbou profundamente. Profundamente. Ué, mas Deus não está zelando pela lei de progresso? Pelo progresso de todos? Ele não vai abandonar aquele irmão que ajudou na colaboração durante o tempo e que se perturbou bastante com essa colaboração, achando que pertence a ele. Ele é o dono daquela colaboração. Ah, a humanidade até passou a usar o nome dele. Aí descobre que não. Que na verdade não veio diretamente dele. E é só ele observar os outros minutos de vida. Ele não teve mais nenhuma grande outra, né, identidade com recursos divinos. Percepções diretas de recursos divinos. Então, é nesse sentido que ele está falando, tá? Então, seguindo aqui rapidinho, né? Outros detalhes aqui. Diz a sabedoria desde a antiguidade: faze de tua parte e o Senhor te ajudará. Reconhecendo, aí olha só, faze de tua parte e o Senhor te ajudará. Qual é a principal preocupação de Deus para com cada um de nós? A gente tem que começar a refletir sobre isso. Essa começa a reflexão, né? O que é meditar? Meditar é você pensar estruturalmente sobre a vida. Estruturalmente sobre a vida. Se você ficar assim, eu vou fazer minha parte e ele vai me ajudar. Mas me ajudar em quê? Ah, nos meus interesses. Qual é o seu interesse? Ah, eu quero comprar uma casa de 6 quartos, né? Pô, o que tem? Eu quero uma fazenda. Ah, eu quero também uma casa na praia. Eu vou fazer minha parte e Deus vai me ajudar. Você tem certeza disso? Você tem certeza que é nesse sentido? Não é nesse sentido. Se quiser continuar acreditando e brincar de tentativa e erro, boa sorte. Você vai fazer várias tentativas e pelos próprios erros que você vai observar, por não ter dado certo, você é a experiência ambulante que você mesmo está fazendo de si para consigo, você vai perceber que não é esse o caminho, não é por aí. Nem outros critérios que você acredita que você pode controlar o destino, na verdade, é meio que uma escolha que você mesmo já fez. Mas como nós somos inseguros, frágeis, e temos que compreender isso, somos muito mais frágeis do que perversos. Não, fulano reagiu mal, eu acho que ele é perverso. Não, somos frágeis. Isso é fragilidade. Né? Então temos que começar a compreender, fazer essas análises mais profundas. E é isso que Joana vem convidando. E a gente vai tentar, nesses estudos lá com Joana, traçar esses exemplos. Porque essa é uma das frases também enigmáticas. Faze de tua parte e o Senhor te ajudará. Te ajudará em quê? Te ajudará em quê? Olha só, o planeta Terra você não fabricou. O ar que você respira você não sabe fabricar. A água que você bebe você não sabe fabricar. E nem fabrica. Você não fabrica água. Você processa. Você não fabrica oxigênio com 21% de oxigênio na atmosfera e 78% aí de nitrogênio. Você não fabrica isso, você só respira. Alguém está fabricando isso, você só respira. Então você já acha que não está sendo ajudado em nada. Você produz corpo físico? Não. Existe uma lei de multiplicação biológica que você não controla. Você produz fluido universal, que é o que reveste o seu espírito, chamado perispírito. Você produz essa matéria?
Não, você também não produz essa matéria. Essa matéria já está sendo fornecida para você operar. O seu corpo físico é seu uniforme de trabalho. Estão te dando esse uniforme de trabalho. Você é colaborador em participar de algumas costuras internas desse corpo físico. Mas, em essência, o tecido, a linha que forma o corpo físico, você não produz. Aí você começa a pensar assim, peraí, o que eu fabrico aqui na Terra? O que eu produzo de mim para comigo mesmo? O pensamento. O pensamento é 100% produção sua. Ah, mas e o movimentar uma peça, empurrar alguma coisa? Tá, você está empurrando, você está fazendo ações mecânicas com recursos que você não produziu. É como dirigir um trator que não é teu. Você não pode dizer que você é o trator agora. Eu sou o trator porque eu dirigi por 60 anos, eu pilotei um trator trabalhando. Agora eu sou o trator. Você nunca se confunde com o trator. Então por que você se confunde com relação ao corpo físico? Por que você acha que você é o corpo físico? Se na verdade o corpo físico é só o trator. Então a gente tem que começar a pensar mais profundamente com relação a isso. A esses valores mais profundos da alma. Peraí, Deus já está fornecendo partes absurdamente complexas, que eu não sei produzir. Não tenho ideia do esforço e dos milhões e milhões de espíritos que são envolvidos para o desenvolvimento da vontade do Pai, porque você olha a natureza e você toma um susto. Você olha os vegetais, você olha os animais, você acha que está tudo funcionando no modo automático. Não tem nada automático. Não existe automatismo. Não tem como você pegar um computador velho, uma televisão velha, vou pegar uma televisão, um tubo de imagem, daqueles antigos, 21 polegadas, aquele tubo curvo, que você chegava perto, sentia o campo elétrico, né? Levantar os cabelos do corpo. Pega aquela televisão antigona, pesada, joga numa escada abaixo, e ela vai se espatifando na escada. Plaft, 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 plaft. Aí lá embaixo, sabe o que vai ter? Uma tela de LCD, OLED, ultra alta tecnologia, tela plana. Não existe isso. Não existe a casa. Só existe muito trabalho. Mas muito trabalho mesmo. É que a gente não compreende, não percebe isso. Então tudo que está na natureza está tendo a coparticipação de diversos, mas incontáveis trabalhadores do Cristo, amparando para esse projeto, para esse objetivo, que a gente ainda não se inteirou completamente da complexidade que é. Então sim, o Senhor vem fazendo a parte dele para nos ajudar em proporções que a gente não tem ideia. Mas a gente quer sempre mais. A gente quer sempre a cereja do bolo. Você já tem o bolo inteiro. Não, mas eu quero a cereja. E só tem uma. Eu quero 5. Eu vou ter o bolo inteiro. Não, mas eu quero a cereja do bolo. E aí quando aquela cereja não é atendida, tá vendo aí, ó? Deus não está me ajudando. Então, a gente tem que começar a compreender que certos sentimentos que nós animamos, contrários ao Pai, é algo totalmente sem sentido. É a nossa falta de percepção em relação à verdade. Agora, é óbvio que outros recursos só são fornecidos para mãos capacitadas, para consciências capacitadas. Ah, eu quero tanto o dom de curar, eu queria tanto ir no hospital e curar como Jesus falou que eu conseguiria. O Cristo falou isso. Tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Agora, não depende de equilíbrio? Não depende de paz? Não depende de conciliação verdadeira e profunda com Deus? Você não pode chegar num hospital e aí de ver duas pessoas, né? Você vai lá para ajudar uma pessoa. Aí a pessoa começa a reclamar. Sabe quem fez isso? Foi o meu vizinho. E é seu vizinho também. Foi o meu vizinho. Ele bateu nela. Ele fez isso, ele fez aquilo outro, fez aquilo outro. Aí a pessoa está contando, você nem está percebendo qual é o objetivo dela contar. Mas a sua consciência está migrando por um caminho estranho. Você está começando a ficar com raiva da pessoa. Com ódio. Nem você percebe. É uma explosão de emoções esquisitas. E você vai dando margem para isso. Mas você diz que foi lá para ajudar. Mas talvez, de todos ali, a pessoa mais perturbada está sendo você. Que diz que está indo para ajudar. Mas a pessoa que está mais se perturbando com a outra pessoa narrando fatos históricos, ou não são fatos,
ou são percepções daquela pessoa, que ela nem testemunhou, às vezes nem testemunhou nada, nem percebeu direito, entendeu errado, e acontece. E você criou raiva sobre uma situação que nem existe, de uma pessoa que às vezes você nem conhece profundamente. Então como é que pode você ter raiva da maior criação, da criação mais complexa, que é o próximo? Se observarmos toda a criação divina, a criação mais complexa não é a consciência do próximo? Para desenvolver matéria, como é que está lá no Velho Testamento? Para criar a matéria vulgar, genérica, faça-se a luz. Ele só falou, faça-se a luz. Agora, para criar consciência, criar o espírito imortal, ele teve que soprar. Claro que Deus não tem boca, mas é no sentido de esforço. Ele teve que colocar um esforço muito maior para desenvolver uma consciência que não é que é outro princípio. É um princípio espiritual, não é o princípio material. Então, lá no Velho Testamento, lá pela visão dos capelinos, eles conseguiram perceber. Eles tinham essa percepção e explicaram e colocaram nessas palavras diretas. Então, sim, esse conselho, nós somos forçados a reconhecer que na própria... Olha só o exemplo que Emmanuel vai dar aqui, que é fantástico. Na própria aquisição de títulos profissionais. Vou virar professor, professora, engenheiro, médico, qualquer profissão. Técnico de enfermagem, técnico disso, não importa qual atividade. Qualquer aquisição de títulos profissionais que vão te dar permissão de trabalho aqui na Terra, o homem é o filho que se esforça durante alguns anos para que o pai lhe confira um certificado de competência. A gente não percebe dessa maneira. Através dos professores humanos. Sim, quem está concedendo essa oportunidade é o pai. Então quer dizer que eu não vou sempre reencarnar como médica, ou como engenheiro, ou como isso? Claro que não, né? Claro que não. O pai é que vai decidir, Deus é que vai decidir em que condição, em que posição você vai servir. Servir ao pai. Servir aos objetivos macros que Deus planeja para todos nós. Mas a gente tem uma visão estranha. Não, mas se eu não estiver nessa posição, não serve para mim. Se eu não estiver nessa condição, não serve para mim. Então são situações estranhas que vão correndo na nossa consciência, que a gente nem sabe de onde vem o pensamento, mas ele já se estabeleceu. A pessoa acredita de total certeza absoluta que todo mundo tem que virar CEO aqui na empresa, virar presidente de empresas. Todo mundo tem que virar dono. E quem vai trabalhar? Todo mundo virar dono. Todo mundo vai virar sócio. E quem vai... todo mundo só vai correr riscos financeiros. E vai só investir. E quem vai produzir as coisas? Todo mundo vai ser dono de padaria. Mas e o padeiro? Se todo mundo virar dono de padaria, não vai existir padeiro, não vai existir pão, não vai existir padaria. Então, Deus nos faculta e nos convida a participar aqui no projeto mental do próprio Cristo, que elaborou essa complexidade toda do planeta Terra. Estamos vivendo a manifestação mental do Cristo, do projeto, desse projeto alinhado com Deus, em aprender a colaborar nos diversos estágios e nos diversos postos de trabalho, nas diversas competências. Mas você está acreditando que Deus te deu certificado de competência diretamente dele? Diretamente dele não. Veio através de diversas outras almas te estimulando. E você teve que fazer o esforço. Você teve que aprender a tabuada, você teve que passar pelos diversos processos. Mas os processos são falta de amor, tem falta disso, os professores são meio adoecidos, porque eles também não evoluíram ainda. Tudo isso é verdade, mas é proposital, é de propósito que tenhamos que dependermos uns dos outros, mesmo de consciências que você acha que não é perfeita. E realmente não é, mas não tem problema. Você vai depender daquela outra consciência para evoluir, para marchar. E com isso, Deus vai criando circunstâncias, constrangimentos, para que a gente possa perceber aspectos da convivência.
Peraí, eu não tenho que ficar só criticando a pessoa. Porque a pessoa não sabe amar, porque a pessoa não tem sabedoria. Eu também não tenho. Eu não estou vendo meus acusadores. É nesse sentido que a gente tem que começar a compreender por que Deus criou esse processo de te passar uma certificação de competência, que essa competência depois você vai descobrir que não é exatamente você desenvolveu sozinha, mas para não ofender o nosso orgulho adoecido, nós temos que ter a sensação de completude, de que eu consegui, conquistei isso, eu conquistei essa carreira. Como assim conquistou? Centenas de espíritos, dezenas de espíritos especialistas nessa área te ajudaram fora do corpo físico. Você teve ajuda, amparo, percepções, lhe foram percebidos certos apontamentos, você foi se desenvolvendo pela ajuda de inúmeras outras consciências. Então, como aquela competência te pertence? Você não pensa mais em pertencimento no sentido de posse, mas no sentido de coparticipação naquela atividade. Se eu tiver depois que migrar nas próximas encarnações para outra atividade, que Deus decida qual melhor Ele acha que é para mim. Porque eu mesmo não vou conseguir saber escolher. Então, quando você vem com aquelas aspirações, eu quero muito ser médica, eu quero muito ser isso, eu quero muito ser aquilo, você percebe que, no fundo, aquele desejo central nem sequer é seu sozinho. Por vezes é estímulo de alguém desencarnado, te amparando, te ajudando, te auxiliando naquele projeto. Você vai encontrar com certas almas que estão naquela atividade, vai se envolver e vai se encontrar com aquelas pessoas. Ah, mas Deus faz um plano assim tão detalhado, engendrado, tão complexo? É Deus, né? É Deus, né? Então, se a gente baixar a bola e perceber, eu não sou o criador, eu sou criatura. É o primeiro passo. Eu sou criatura. E aí você começa a compreender que tudo mesmo pertence ao Pai. Todos os recursos pertencem ao Pai. Então, para resumir aqui, qual ocorre no patrimônio das realizações materiais, esse é o paralelo que ele está fazendo, acontece no círculo das edificações do espírito. Acontece nas construções, edificação no sentido de construção. Acontece nas construções do espírito. O que nós estamos construindo? De amor, de sabedoria. Indiscutivelmente, toda boa dádiva, toda habilidade, né, que certos espíritos possuem, até mesmo fora do corpo físico, tá? Essas habilidades e todo esse dom perfeito, ou seja, capacidade de operar certas ajudas, certos amparos, vem de Deus. Vem diretamente do Pai. Não, mas eu estava na reunião mediúnica, eu vi um espírito, um grupo dando assistência, mas aquele grupo dando assistência, ele não produz os eflúvios necessários para aquele amparo. Ele pode ter a capacidade de manipular o fluido, mas ele não tem como produzir aquele fluido, que vai auxiliar no processo de transformação de uma consciência, de uma transformação, uma reharmonização de um corpo físico. O mesmo com relação a certas habilidades. A própria habilidade de manipular fluidos fora do corpo físico, a habilidade de manifestar o pensamento coerente de vontade, de amparar o próximo. O pensamento coerente e sensato de amparar o próximo, que alguns vão chamar de pensamento da bondade. É uma habilidade que se desenvolve, né? Pedir, buscar e bater. Nós já conversamos sobre isso algumas vezes. Jesus já deu todos os passos, todas as obrigações que nós temos aqui na Terra. Seja nesse corpo físico ou fora do corpo físico. A obrigação não para. Isso que nós temos que entender. Pedir, buscar e bater. Então, quando ele falou essa frase, nós não percebemos. E até é difícil a gente perceber hoje. Mas pedir caminhos para a minha transformação. E que quando eu estiver nesse projeto de transformação, que eu perceba. O que Deus está querendo de mim nessa situação? Como eu poderia agir com mais amor? O que eu deveria estar fazendo e falando? Como melhor falar, como melhor agir? É nesse sentido. Vai haver ali um processo em que você vai perceber todas as obrigações que você tem para consigo mesmo. Nossa, não é que eu sou muito zangada nessa situação? Não é que alguém falar alguma coisa comigo sobre esse assunto, eu fico irritada? Eu não devo ficar irritado, porque eu vou maltratar as pessoas que estão à minha volta. Você começa a perceber o projeto divino, que é por constrangimento. E geralmente é por contrastes.
Então o pedir é isso. Eu pedi, você tem que pedir caminhos para se transformar, caminhos para entrar na marcha do progresso. O progresso real e infinito, né? O progresso divino, que é uma lei moral. Esse é o pedir. Mas o que é o buscar? Buscar compreender como que você pode fazer uma bondade hoje melhor do que ontem. Como é que eu posso ser realmente bondoso? Como é que eu posso falar realmente com carinho? Gente, isso é treino. Porque até para ser maldoso e para produzir o mal, você precisa de treino. Ninguém é genuinamente mal, senão Deus estaria criando maldade. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, sem sentimentos e sem conhecimentos. A predisposição em querer aprender primeiro o mal é uma percepção de vida. E a gente vai entender isso depois lá com Joana. Então, são percepções que nós adquirimos com o tempo. Mas no fundo, temos que reconhecer que Deus não cria nada para o mal. Absolutamente nada. Pedir e buscar. Aí vem o bater. Já falamos isso várias vezes. Naquela conceituação do passado, lá em Israel, naquele tempo do Cristo, Jesus, quando fosse falar isso, todo mundo ia entender. Hoje a gente não entende. Não existia trabalhos organizados em abundância na sociedade. Então você era uma pessoa que era jardineiro. Você acabou de finalizar um jardim. Você ia na casa da outra pessoa, batia na porta e oferecia. Meu amigo, você quer que eu cuide do seu jardim? Você vai lá pedir trabalho. Você tem um trabalho para cuidar do seu jardim? Eu tenho capacidade de fazer jardim, fiz o jardim ali de baixo. Tá vendo aquele jardim lindo ali? Foi eu que fiz. Sim, por favor, entre aqui. Aí você começa a cortar umas plantas. Peraí. Não, aqui eu não quero assim, não. O jardim aqui eu quero diferente. Eu quero assim, assim, assim. Ele ia falar assim, não, mas eu só vou trabalhar se for do meu jeito. Aí ele ia falar assim, não, aqui na casa do pai, você vai ter que fazer exatamente como o pai está pedindo, como o pai está querendo, e não como você está querendo. Então, bater a porta é bater a porta para assumir projetos em que o seu desenvolvimento você vai estar ajudando a desenvolver outros. É sempre coparticipações. E você vai querer executar do seu jeito. Aí vai ter uma hora que você vai parar para meditar. Peraí, não pode ser do meu jeito. Eu disse que eu queria fazer em nome do Pai. Então eu tenho que me preocupar agora em fazer do jeito que o Pai deseja. Como que o Pai gostaria que eu agisse nessa situação? Aí alguém pode falar assim, mas como é que eu vou saber o que Deus quer? Deus não fala. É verdade, Deus não fala. É óbvio que não fala. Ele não tem boca. Ele não é gente. Mas as inspirações irão brotar à medida que você consegue meditar, à medida que você consegue orar e fazer prece. Orar não é prece. Orar você fala e você mesmo escuta aquilo que você está pensando. Porque às vezes nem o que você está pensando você consegue perceber. É quando você fala, Senhor, eu acho esse trabalho tão insuportável, essa tarefa tão horrorosa. Aí você pensa, peraí, eu não devia estar falando assim com Deus, né? Já aquele que promove tudo e fornece todos os trabalhos para todos. Eu não devo ficar malbaratando Deus e o trabalho que Ele me empenhou. Eu devo executá-lo na melhor possibilidade possível. Na melhor das minhas capacidades possível. Eu devo me empenhar mais. Quem vai chegando a essas conclusões é você mesmo. Claro, com leituras saudáveis, com acesso a textos saudáveis, que vão reanimar a sua coragem para se desafiar cada vez mais a fazer um bem maior ainda. Mais sacrificial, que vai exigir mais sacrifício, vai exigir mais empenho, vai exigir mais doação do seu mundo íntimo, daquilo que você é capaz de produzir. Não só do que você tem disponível materialmente, mas do que você é capaz de produzir de si para consigo. Palavras, pensamentos, gestos, ações de benefício, de amparo, de zelo, de carinho, de afabilidade, de doçura. Aí vamos entendendo que essas são as verdadeiras marcas da benevolência, né? Como está lá no capítulo, afabilidade e doçura. Gente, não dá tempo de passar aqui por todos, mas acho que vocês entenderam mais ou menos a ideia, né? Você quer curar, você tem que amar os doentes, né? Você quer ensinar, não tem problema nenhum. Você tem que começar a ministrando esses conhecimentos em nome do Senhor. Você tem que fazer o quê? Através de obras e das palavras edificantes. Não é só falar, né? Você também tem que agir de maneira edificante.
A sua atitude no dia a dia, nas 168 horas que tem a semana, tem que ser coerente com esses princípios que você está exortando, né? Gente, aqui a hora passa num tempo extremamente rápido e eu vou ter que abrir uma próxima sala porque essa aqui já vai fechar, tá bom? Vou reenviar o link para vocês. Só um minutinho. Deixa eu só finalizar aqui. Desculpa eu estar insistindo em destrinchar o texto. Bem, vamos seguir só. Essa frase aqui tem que passar por ela, desculpa, gente. Tá? Porque essa frase é muito mal compreendida do ponto de vista de Bíblia. De trechos bíblicos, né? São muito mal compreendidos. Lembrando, né? Ali são capelinos, basicamente, que estão escrevendo. Não são espíritos qualquer, né? Então ele tem uma capacidade, está num nível de meditação mais profunda da consciência que às vezes a gente não se depara para pensar. Então, tem essa pergunta aqui que Emmanuel fez que não é à toa. Desejas acesso aos círculos sagrados do Cristo? Aproxima-te dele, não só pela conversação elevada, mas também por atitudes de sacrifício, como foram as de sua vida. Olha só o que acontece. Tem pessoas que falam assim, eu já ouvi falar, até no meio espírita, aonde estão duas ou mais pessoas, porque foi isso que o Cristo falou, aonde tem duas ou mais pessoas reunidas no nome dele, ele lá estaria. Essa frase é muito mal interpretada. Quando Jesus falou isso, cuidado. Tem pessoas que estão planejando um crime e estão fazendo prece ao Cristo, tá? Tem pessoas que estão saindo de casa antes de cometer um latrocínio, ou seja, um roubo seguido de morte, coisas absurdas. A pessoa está fazendo prece, pedindo proteção a Deus, pedindo proteção a Jesus. E às vezes em formação de quadrilha. Grupos estão, às vezes, juntos, planejando isso, fazendo isso e pedindo proteção, pedindo ajuda para conseguir alcançar aquele intento, aquela intenção. Então, não é simplesmente, só porque eu estou falando verbalmente da minha boca, que eu estou falando, estou junto em nome do Cristo, que automaticamente você está junto do Cristo. Não é assim que funciona. Estar junto com Cristo tem a ver com as participações diretas das iniciativas do seu coração em agir com amor, mas com amor com grandeza. Esse é o problema. Porque ele deixa bem claro, não só pela conversação elevada. É lógico que uma conversação elevada que vai fazer todo mundo refletir e dinamizar sentimentos mais nobres. Sentimentos nobres no sentido de amor, de bondade, de carinho, de compreensão, de tolerância das imperfeições alheias e de perdão das ofensas. Todo que eleva a condições ainda mais superiores, é óbvio que essas conversações são extremamente importantes, como diversas atividades na Terra, de cuidados, de amparo, de socorro, mesmo a pessoa sem fazer prece nenhuma, a pessoa está ali com todo zelo e carinho, cuidando de outro, é um tipo de prece, é um tipo de solicitação, é um tipo de ação em nome do Cristo. Então temos que entender isso. Mas ele deixa claro, não é só pela conversação, mas também por atitudes de sacrifício, como foram as de sua vida, ou seja, como foram a da vida do Cristo. Jesus se sacrificou, ele não precisava vir à Terra para explicar em detalhes a primeira lei. Amar a Deus sobre todas as coisas, assim, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso já era a primeira lei. Não teve nada de novo aí. Só que depois Jesus pega e explica, olha, eu quero que vocês amem o próximo como eu amei. Agora tem um modelo, tem um guia. Como eu amei. É totalmente diferente. Né? E até aquela percepção torta, né? O próximo, quem é meu próximo? Eu decido quem é meu próximo. Próximo vai ser quem eu decidir. Aí Jesus pega e explica que não. Não é assim. O próximo é todo aquele que estiver à sua volta e que vai realmente carecer da sua atenção, do seu zelo, do seu carinho, principalmente a partir inicialmente do seu pensamento, e que vai se conjecturar, vai se propagar em gestos, em ações, em que você vai realmente se preocupar com o outro.
e vai agir em termos de amparar realmente, fisicamente, com a atitude de sacrifício. Você vai sacrificar o seu tempo, vai sacrificar a sua paz. Por vezes vai acabar sacrificando o seu equilíbrio. Não estou falando para ninguém ficar perturbado. Eu digo equilíbrio do que as pessoas chamam hoje de equilíbrio, né? Ah, tem a vida tudo organizada. Eu gosto de chegar todo dia em casa no mesmo horário. Eu gosto de fazer tudo igual. Repeteco, todo dia tudo igual. Aí alguém precisa de uma ajuda sua. Ah, não vou ajudar porque eu tenho que chegar em casa, porque eu tenho que chegar nesse horário, porque é minha rotina. Não posso mudar minha rotina. Não pode mudar a sua rotina. Então como é que você vai ajudar alguém sem impactar na sua rotina? É impossível. Por isso é sacrifício. Começa com esses pequenos sacrifícios, né? Atitudes de sacrifício. Atitude de sacrifício é isso. Você que... Não, poxa, gostando de ver minha novela a tal hora, a pessoa está me ligando aqui, me telefonando. Mas às vezes ela está a ponto de cometer um suicídio, ela te telefonou. Aí você não vou conversar com ela agora não, eu vou falar rapidamente com ela, vou desligar o telefone, que eu quero ver o capítulo da novela. Você vai ter que pensar, você tem que tomar uma atitude de sacrifício. Sacrificar o seu bem-estar e seu prazer de ver um entretenimento durante alguns minutos ou ajudar aquela pessoa, que nem sequer está te buscando todos os dias. São essas atitudes de sacrifício. Abrir mão de algumas coisas, vamos ter que abrir mão, é inevitável. Não tem como, né, estar de mão dada com as duas coisas concomitantemente. Né? É por isso que a gente precisa tanto dessa escola de formação aqui na Terra. Né? Então, o mesmo com relação à fala. Às vezes o falar acertadamente, primeiro, na verdade, tem a ver com zelar por aquele outro coração. E às vezes zelar pelo outro coração é calar. Não é aquele momento de falar. A pessoa vai te entender errado. Né, vai achar que você está querendo brigar com ela, então é melhor calar e depois eu falo com ela, vai estar mais receptiva, eu converso com mais calma, é nesse sentido, né? Então, essa questão do acesso ao Cristo é nesse sentido também, temos que aprender a nos empenharmos em todas as circunstâncias que nos surgem, ok? As qualidades excelentes são dons que procedem, ou seja, se originam de Deus. A origem é de Deus. Entretanto, cada qual tem a porta respectiva e pede uma chave diferente. Ou seja, vão ter N situações diferentes que Deus vai colocar você em quadros, em cenários, em situações em que você vai ter que escolher como agir, como melhor proceder. Mas adivinha quem vai escolher desempenhar aquela tarefa? Você. Porque você bate a porta, mas quem tem que abrir, quem dá a chave para poder abrir essa porta, ter o esforço de abrir, é você. Você vai ter que abrir essa porta em desempenhar uma certa atividade, desempenhar uma certa preocupação, um certo zelo, um certo carinho, em situações diferentes, em quadros diferentes. O problema é que às vezes a situação se desenha na nossa frente e a gente pensa, poxa, peraí, isso aqui não é para mim. Né? Uma vez eu vi uma pessoa de idade falando isso. Uma pessoa com uma certa idade, lá do trabalho até, né? Nem de círculo pessoal, nem daqui da... A pessoa pegou e falou assim, não, eu já criei meus filhos. Netos é só para brincar, não tem nenhuma responsabilidade com neto. Aí eu olhei para a pessoa, né? Fiquei pensando assim, como é que a pessoa tem tanta certeza? Como é que ela tem uma certeza tão profunda de algo que talvez o contato do neto com ele seja algo até que ele pediu, ou até mesmo que Deus está patrocinando para que ele possa exercer o melhor da consciência dele, da consciência mais madura ainda, para ser mais bondoso que ele não foi naquela mesma encarnação, dando a oportunidade de novo de ser mais coerente em compreensão e agir com mais afinco, com mais realmente dinamismo dos seus potenciais, que a pessoa não pôde no começo da encarnação, que estava atribulada, que estava perturbada com preocupações disso, com preocupações daquilo, e aí Deus te fornece um outro estágio para que você possa continuar colaborando com outra consciência, que às vezes é um grande amor da sua vida do passado, e que você faria qualquer coisa para estar ao lado dela, para falar e estimular palavras de carinho, de amor, de fraternidade.
E a pessoa pega e tem essa visão. É impressionante. Como é que pode ter uma certeza absoluta? Do contrário. Nem sequer se coloca no ponto de vista de ter um pouquinho de dúvida. Então, essa reflexão, todos nós temos que passar a fazer. Não, mas olha só que situação. Eu, nessa idade, eu já fazia isso, eu já fazia aquilo. Eu já não sei o que, aquilo. As pessoas falam, gostam muito de falar isso, mas não percebe que o desenho daquele cenário é para ele também. Não, mas isso aqui não é para mim, não. Eu quero escolher onde eu vou trabalhar. Não, você já está dentro da vinha. Você já entrou dentro da vinha e está escolhendo em que pé de uva você vai trabalhar. Não entendi. Ou então, trabalhou no pé de uva. Não, esse aqui eu não vou mais fazer mais nada. Para mim acabou. Meu tempo acabou. Eu quero fazer absolutamente nada. Quer fazer absolutamente nada? Você tem certeza? Você vai desencarnar e você vai ficar com esse mesmo pensamento. Quero fazer absolutamente nada. Quando estiver do outro lado. Não tem porquê alimentar esses pensamentos adoecidos da nossa atual civilização. O trabalho não para. É eterno. E adivinha as duas únicas grandes habilidades que Jesus nos convida a desempenhar em todos os momentos: boa vontade e coragem. Coragem, porque às vezes as situações, os quadros se desenham e requer de você uma frase de conciliação, uma frase, uma fala, um empenho, um zelo, um carinho, não para jogar mais gasolina no meio do fogo, mas sim para aplacar aquele fogo. Como é que você vai falar? Tomando partido de alguém? O amparando, conciliando, sendo um pacificador. Não vai ficar imaginando que pacificador, né? Como está nas bem-aventuranças, vai se desenvolver onde não tem guerra, onde não tem confusão, onde não tem caos. Não tem como, né? Como é que você vai desenvolver o perdão sem ser ofendido? Como é que você vai desenvolver compreensão com as imperfeições alheias sem conviver com ninguém imperfeito? Não tem como, né? É impossível. Então é isso, gente. Vamos pro Evangelho. Pro Evangelho, desculpa. Vamos pro livro. Livro dos Médiuns. Gente, desculpa ter alongado mais nessa página, mas só para mostrar o seguinte: essas páginas de Emmanuel, elas foram durante muitas décadas, para mim, né? Estou falando da experiência minha pessoal. Foram, desde a minha infância, sempre foram observar elas como páginas iniciais, né? Página inicial, a pessoa falava 15 minutos e fechava. Não, não, acabou já, isso aqui é a página inicial, pá. Aí você fica, ué, mas quando você ia ler de novo a página, você toma um susto, né? Você pensa, peraí, isso não é exatamente tão simples como estão falando. Tem uma coisa um pouco mais profunda. A gente tem que refletir um pouco mais sobre o que Emmanuel está trazendo para todos nós. Então vamos lá. Vamos ver se a gente consegue avançar pelo menos um item, que é para a gente conseguir migrar para o próximo capítulo. Vamos lá, onde nós paramos. Se eu não me engano, eu tinha feito a marquinha aqui. Cadê? Não, tá aqui para cima. Só um minutinho. Vocês querem falar alguma coisa? Vocês estão sempre em silêncio? Eu nem sei se vocês estão ouvindo aí. Todo mundo está ouvindo? Tudo bem? Mas nós não estamos na 137, não? Pois é. As comunicações instrutivas. O meu tá marcado. 137. Vê. Calma aí aqui, peraí. O meu tá marcado 4. O meu tá marcado na página que marca o 140. Tranquilo? Capítulo 21. Eu mostrei como você tem diferenças, certo? Eu acho que nós estamos na comunicações instrutivas. A gente já começou o capítulo 11. Ah, já? Pois já. é, deixa eu ver se eu... Engraçado. Mais à frente. Pam. Linguagem dos sinais e das pancadas. À frente. Só isso. Sim. Pois é, também. Deixa eu pegar aqui. Peraí, só um Ó, minutinho. o meu tá marcando 140. Ah,
Caramba, me enrolei aqui. Playlist. Ai, ai. Mole não. Vamos lá. Vamos que vamos. Correto, também. 140, Tozelli, então. É o 140? A Carolina aí falou, ó, 140. É que 2 vezes nós ficamos de avançar o texto e não avançamos. Deixa eu tentar achar aqui. Caramba, perdi mesmo. Eu fico botando letra grande aqui também, para reduzir a letra, que fica mais fácil poder enxergar. Eu fico botando letra grande ali, eu não consigo avançar com o texto. É verdade, da semantologia e da tipologia, certo? Das sinais e pancadas. Aqui com a letrinha menor eu consegui me achar. Achei até a marcação que eu tinha feito aqui. Quer ver? Aqui, 140. Marcação está aqui. Então, nós estamos no capítulo 11º da sematologia, ou seja, dos sinais, e da tipologia das pancadas, né? Linguagem dos sinais e pancadas, tipologia alfabética, que é o que significa, né? Tipologia, né? Tipologia alfabética em termos de lógica por pancada. Já conversamos sobre o item 139, estamos no item 140. Se todos concordam, vamos assim. Deixa eu só voltar o tamanho da letra aqui para facilitar quem está no celular. Eita, voltei muito. Esse é o problema. Quando eu boto a letra muito grande, ele sobe correndo e depois fica difícil para achar aqui. Mas pelo menos com a letra maior, fica mais fácil para todo mundo acompanhar no celular depois ou durante, né? Às vezes a pessoa não está no computador, está no celular, fica mais fácil. Bem, tá aí, tá bem gigante a letra agora. Item 140. Desculpa aí pelo embaraço aqui. Então vamos para o item 140. É de notar-se que quando se emprega esse meio, o meio desses recursos, né, da tipologia, né, as primeiras manifestações foram através de pancadas, né, e lógicas de tantas pancadas sim, tantas pancadas não, e até mesmo alfabético. É de notar-se que quando se emprega esse meio, o espírito usa também de uma espécie de mímica, isto é, exprime a energia da afirmação ou da negação pela força das pancadas. Também exprime a natureza dos sentimentos que o animam. A violência pela brusquidão dos movimentos. Ou seja, a mesa se movimentava de maneira mais intensa, mais forte, mais brusco no sentido de repentino, né? Repentino, assim, uma coisa muito violenta, a aceleração da mesa, né? Para a execução do movimento. Essa é a percepção de Kardec, que gostava de analisar em profundidade, até mesmo isso. Sendo simplesmente pancadas de sim e de não, você via uma manifestação de... como se alguém tivesse chateado e expressando isso pela forma como o ruído estava sendo gerado. A cólera e a impaciência batendo repetidamente, fortes pancadas, como uma pessoa que bate arrebatadamente com os pés, chegando às vezes a atirar ao chão a mesa. Ou seja, então ele demonstrando que na percepção de Kardec, uma analogia, como se alguém tivesse batendo na mesa tão ferozmente, tão intensamente, que chegava a derrubar a mesa, simbolizando ali um grau de insatisfação, né? De impaciência. Você imagina, você quer passar uma frase inteira, você quer passar, olha, fala com fulano, que eu gosto muito de fulano, você quer, fala fulano, que eu tô com saudade, que isso, que aquilo. Você quer falar uma frase inteira e tá aquela coisa de sim, não, talvez, não sei o que. Difícil de construir uma única frase. Se é amável e delicado, inclina no começo e no fim da sessão a mesa. A mesa se inclinava um pouquinho. A guisa de saudação,
como se fosse uma cordialidade, um gesto, né, de saudação formal, como fosse um se inclinar em saudação. Se quer se dirigir diretamente a um dos assistentes, ou seja, a pessoa que está assistindo, né, para ele encaminha a mesa com brandura ou violência, conforme deseje lhe testemunhar afeição ou antipatia. Essa, propriamente falando, a sematologia ou linguagem dos sinais, como a tipologia, é a linguagem das pancadas. Eis aqui um exemplo notável do emprego espontâneo da sematologia. Um dia, na sua sala de visitas, onde muitas pessoas se ocupavam com as manifestações mediúnicas, né? Um senhor do nosso conhecimento recebeu uma carta nossa. Enquanto a lia, a mesa se servia para as experiências. Veio repentinamente colocar-se-lhe ao lado. A mesa parou do lado da pessoa. Concluída a leitura da carta, ele a foi colocar sobre uma outra mesa, do lado oposto da sala. Aquela mesa o acompanhou e se dirigiu para onde estava a carta. Surpreendido com essa coincidência, que não é coincidência, né? Está indo efetivamente atrás daquela carta, daquela pessoa especificamente, calculou o destinatário da carta que entre esta e aquele movimento alguma relação havia e interrogou o espírito a respeito, que respondeu ser o nosso espírito familiar. Lembrando que Kardec deixa claro, né, o que é a definição de espírito familiar. Espírito familiar não é família, tá? Como a gente compreende esse vocábulo. Espírito familiar aqui ele está falando que sempre se manifesta. É aquele espírito que sempre se manifesta naquele período, né, naquelas condições públicas. Ou então algum espírito se manifestava continuamente, também poderia se chamar de espírito familiar. Ou seja, aquele está sempre próximo, sempre amparando, sempre dando apoio, dando socorro. Não necessariamente que foi um filho, foi uma mãe, um tio, uma avó. Ok? Informados do ocorrido, perguntamos por nossa vez a esse espírito qual o motivo da visita que fizera aquele senhor. A resposta foi: é natural que eu visite as pessoas com que te achas em relações, a fim de poder, se for preciso, dar-te, assim como a elas, os avisos necessários. É, pois, evidente que o Espírito quisera chamar a atenção da pessoa a quem nos referimos e procurava uma ocasião de cientificá-la de que estava lá. O mundo não se houvera conduzido melhor. Um mudo, né? Não se houvera conduzido melhor. Se fosse uma pessoa muda, querendo mostrar que ela está lá presente, querendo mostrar que aquela carta requer um empenho melhor de leitura, de atenção, e que sim, eu que estou direcionando ela, e aquela pessoa muda quer demonstrar isso, ela iria fazer algum gesto, alguma coisa cênica, né? Até de movimentações para poder chamar a atenção da pessoa. É nisso que está falando. Um mudo, uma pessoa muda que não sabe falar, né, que está desprovida das possibilidades da fala, não houvera conduzida melhor, não iria conseguir conduzir tão bem quanto. Como Kardec, ele tinha uma visão profunda do fenômeno, mesmo nesses primeiros contatos, né, tão iniciais. Podemos avançar só esse itemzinho para a gente fechar mais um item? Vocês topam? Então vamos lá. 141. Não tardou que a tipologia se aperfeiçoasse e enriquecesse com um meio de comunicação mais completo, o da tipologia alfabética, que consiste em serem as letras do alfabeto indicadas por pancadas. Pode obter-se então palavras, frases e até discursos inteiros, de acordo com o método adotado. A mesa dará tantas pancadas quantas forem necessárias para indicar cada letra. Isto é,
Uma pancada para o A, 2 pancadas para o B. Desculpa, gente, eu cliquei aqui no mouse, ele desceu correndo. E assim por diante. Enquanto isto, uma pessoa irá escrevendo, a pessoa vai escrevendo as letras do lado, à medida que forem sendo designadas, né? O espírito faz sentir que terminou, usando de um sinal que se haja convencionado. Como se vê, esse modo de operar é muito lento e consome longo tempo para as comunicações de certa extensão. Entretanto, pessoas há que têm tido a paciência de se utilizarem dele para obter ditados de muitas páginas. Porém, a prática levou à descoberta de abreviaturas que permitiram-se trabalhar com maior rapidez. A de uso mais frequente consiste em colocar o experimentador diante de si um alfabeto e a série dos algarismos indicadores das unidades. Estando o médium à mesa, uma outra pessoa percorre sucessivamente as letras do alfabeto. Se trata de obter uma palavra ou a série dos algarismos, se dê um número. A pessoa vai percorrendo uma fita que tem vários números. Aí tem a pancada, ele para naquela letra. Continua movendo, tem a pancada, para naquela outra letra. É um pouco mais rápido, mas assim ainda era muito lento comparado ao que a gente entende hoje de que é rápido e lento, né? Apontada a letra que serve à mesa, por si mesma, bate uma pancada e escreve-se a letra. Recomeça-se a operação para obter-se a segunda, depois a terceira letra e assim sucessivamente. Se tiver havido engano em alguma letra, o espírito previne, fazendo a mesa dar repetidas pancadas, ou produzir um movimento especial, e recomeça-se. Com o hábito, chega-se a andar bem depressa, mas adivinhando o fim de uma palavra começada, e com a qual se pode atinar pelo sentido da frase, né? Você pode perceber o sentido da frase. É como, sobretudo, se consegue abreviar de muitos a comunicação. Havendo incerteza, pergunta-se ao espírito se foi esta ou aquela palavra que ele quis empregar, e o espírito responde sim ou não. Então, só para vocês terem ideia do esforço que essas pessoas se empenhavam. Você imagina, devia ser horas e horas e horas para conseguir uma comunicação de uma página. Não é fácil, não. Pode falar, Carolina. Aqui, Tosélio, eu estou tentando fazer um resuminho, e aí eu queria saber se eu estou entendendo assim na direção correta. Sim. Primeiro começa aquele tipo de comunicação de resposta sim ou não, né? Isso. E aí o que eu consigo entender é o seguinte, como se os espíritos quisessem, eles precisam, não no sentido de vir e começar a falar, eles precisam que a gente se dê conta primeiro de que são espíritos se comunicando, né? Isso, no caso, precisava naquela época, né? E para eles se comunicarem com a gente, eles precisam que a gente tenha iniciativa de fazer pergunta a eles, né? Quer dizer, para começar o contato, eles precisam que seja esse tipo de pergunta e resposta do tipo sim ou não. Porque primeiro precisava mostrar que tinha uma inteligência ali, né? Não, E era o único recurso que tinha. Não, sim, com certeza, mas ele está contando o contexto histórico, como surgiu, né? Porque as pessoas escutam falar de mesas girantes, de brincadeira de copo, né? Brincadeira. No passado as pessoas brincavam disso direto, achando que era só uma simples brincadeira. Mas não é uma brincadeira em si, né? Ela se torna ativa, porque você pode ter ali um médio de efeito físico, e aquilo passa a ser realmente uma comunicação. Então pode vir a se desenvolver de novo. Ele não está explicando isso à toa. Ele está dizendo o seguinte: médiuns que têm muita predisposição ostensiva, né? Ostensiva é de quem ostenta. Quem está ostentando uma capacidade mediúnica, por exemplo, para propensão para fenômenos físicos, ou seja, doação de fluidos, né? Esse fluido universal, que
o espírito desencarnado precisa manipular com o fluido perispiritual dele para produzir algum fenômeno, e por vezes há uma autorização para isso, o médium tem que ter consciência que ele não deve dar vazão a isso em ambientes que pode provocar perturbações, que pode provocar desequilíbrios. Você não entendeu? É mais no sentido de prestar atenção no seguinte sentido: o espírito desencarnado às vezes quer falar, ele não tem corpo físico, né? Ele não pode falar, né? Ele não consegue falar, não existe mobilidade vocal de cordas vocais para se emitir um som, porque não tem atmosfera, né? Você não está num plano de atmosfera. Então, se você soprar na sua mão, não vai adiantar de nada, você não sopra ar, né? Não tem ar para soprar. Então, o primeiro passo tem a ver com o equilíbrio do pensamento. O espírito desencarnado, para poder se comunicar, ele vai ter que orientar o pensamento dele para que consiga ocorrer como uma comunicação. Muitos vão se comunicar, mas olha só, a mesa mediúnica, a gente vem falando isso algumas vezes, é difícil até achar essa referência, mas a referência está na biografia de Eurípides Barçanufo. Eurípides afirmava de forma bem conclusiva e bem enfática: toda reunião mediúnica ou desobsessão, não importa, ela não está ocorrendo pela primeira vez. Ela já ocorreu várias vezes. A última que está ocorrendo a comunicação, aquela velocidade toda que se processa, por exemplo, numa psicofonia, né, o espírito falar através das cordas vocais de alguém, né, ou seja, emprestando esse recurso, pelo processo de propagação do pensamento, essa harmonização para ocorrer a comunicação por fala direta é extremamente sofisticada. Então requer, por vezes, 6, 7, 8 sessões fora do corpo físico. Tem médico que fala assim: puxa vida, outro dia eu sonhei que eu estava numa mesa mediúnica, parecida com essa, parecia até que eram vocês, acho que até eram vocês, que eu vi fulano, vi Beltrano, mas realmente a reunião aconteceu de novo, fora do corpo físico, e é natural que ocorra. Por quê? Porque quem disse que é fácil essa harmonização das frequências do pensamento? Não é tão trivial como a gente imagina, né? A gente hoje lida com uma certa fluidez, mas tem a ver com quem está desencarnado e tem a ver com quem está encarnado, né? Que está desenvolvendo essa faculdade, essas possibilidades há muito tempo, há muitas encarnações até. Então isso não é algo tão trivial, tão fácil. Então, por vezes, quem está desencarnado, às vezes chega numa reunião mediúnica, ou às vezes o médium fala assim no fim da reunião: olha que estranho, eu percebi um irmãozinho que estava aqui do lado, queria falar, mas engraçado, não falou nada. Mas quem disse que ele consegue orientar o pensamento para harmonizar com o pensamento do médium, para que se propague ali o pensamento? É nesse sentido que é tão difícil. Por vezes, vai surgir situações assim, quase que só de pancadas, né? E lembrando, todo o processo de interconexão de pensamentos é também um tipo de tratamento. Às vezes o irmão vai lá, teoricamente a gente acredita que é todo mundo para se comunicar, e tem vezes que não é para se comunicar, é só para fazer uma integração de harmonização com o seu pensamento, com o seu pensamento de bondade. Ele vai conseguir reestruturar através da sua consciência animando um corpo físico. Ele vai perceber a sua consciência animando o corpo físico, e ele vai perceber o que vai lembrar até um pouco do que é animar um corpo físico. Porque às vezes tem espírito 400, 500 anos sem reencarnar. Ele não lembra mais. Ele não sabe nem o que é gravidade mais. Ele não sabe do peso, da complexidade. Não no sentido de liberdade, mas no sentido de acanhamento de recursos. De realmente como se fosse uma atrofia. Começa a ocorrer atrofia espiritual. Vai se atrofiando os recursos nervosos de manipulação do próprio perispírito. Ou por vezes essa simbiose, essa comunicação, essa harmonização para que ocorra uma comunicação, às vezes vão levar, décadas. Aí de repente consegue se comunicar, mas às vezes não. Às vezes é isso mesmo, é um tratamento que o irmão está passando e que é totalmente natural, né? Está sendo
Lembrando que está sendo promovido esse tratamento, né? Sempre de lá para cá, né? Não sei se eu consegui me fazer claro nesse sentido. Tudo bem, Carolina? Não, eu entendi perfeitamente. É que eu estava tentando fazer um resuminho, que primeiro a gente viu aqui no capítulo da questão das respostas do tipo sim ou não. Sim, Depois a gente viu a questão da tipologia alfabética, né? sim, sim. E aí depois vem essa comunicação mais direta, né? Sim, sim, sim. As Mas aí, comunicações quando mais começa. diretas. Assim, os nomes que foram sendo aplicados é justamente o título do capítulo, né? Deixa eu reduzir aqui para poder conseguir me achar com mais facilidade. Senão eu vou ficar navegando aqui, vários itens vão ficar meio perdido. Aqui, ó. Justamente, sematologia é só o nome que se dá com relação aos sinais, né? Aos sinais em si. E a tipologia das pancadas, ou seja, você vai encontrar sematologia sem estar ligada a nada com relação à mediunidade. Você vai perceber tipologia sem estar ligada a nada com mediunidade. Era até uma forma de comunicação. Na verdade, isso que deu a ideia inicial do telégrafo. Né? O telégrafo, Uhum, na verdade, o telégrafo só pode energizar a linha e desenergizar. Né? Pausa entre dois segmentos. Então, pausa, segmento é uma letra. É assim, entendeu? Então, o próprio uhum, desenvolvimento da tecnologia de comunicação do telégrafo, por exemplo, isso já existia na época de Kardec, era algo que era mais sensorial para quem era daquela época. Quem reencarnou naquela época percebia isso com mais facilidade. E temos que entender, gente, você vai achar pouquíssimos espíritos daquele período, na grande minoria, que sabia ler e escrever. Ok? Mas isso não impede da pessoa querer se comunicar. Né? A pessoa não uhum. pode ficar assim, isso aqui. Né, imagina, o espírito está preocupado. É com dois S ou com C cedilha? É uma língua portuguesa, né? É com dois S ou C cedilha? Quer dizer isso, quer dizer aquilo. Entendeu? Ele quer falar, poxa. Ele quer só falar, quer se comunicar realmente. Então não está muito preocupado com o idioma em si. Mas é claro que pesa, né? Você imagina, escrever em francês, na época da França, 1800 e pouco. Sei lá, acho que só um quinto da população era alfabetizada, tinha um certo desempenho de escolaridade. Então é complicado, até para comunicar por escrita. Né? Por escrita tem uma dificuldade sensorial de quem está desencarnado também. Não é porque o cara desencarnou analfabeto que vai aparecer do outro lado alfabetizado, não. Ele continua analfabeta. A Uhum, primeira sensação dele vai ser essa, né? Então, sim, o primeiro contato, o primeiro aspecto será realmente de ligação com a percepção que ele tem mais recente. E aí, dali, sim, se propaga para uma percepção melhor. Mas é claro que são as dificuldades naturais, né? De se comunicar, de forma geral. uhum. Oi, Helene, pode falar. Então, você falou, comentou aí, é, você comentou sobre o desencarnado, quando desencarna, ele já não tem uma bagagem que ele já aprendeu em outras encarnações, que ele sabe escrever e ler, ou como você comentou que o desencarnado continua, como é que você falou? Continua assim, não saber, mas a gente já não carrega essa bagagem de outra encarnação, ele não tem essa lembrança? Ou seja, eu estou falando o seguinte: não é imediata essa lembrança. E nem sequer, às vezes, é natural. Nem sequer, por vezes, é essa busca que a pessoa está tendo. Então, vamos supor, a pessoa acabou de desencarnar. Ela não sai lembrando imediatamente do que ela é outras encarnações. Você pode ver pelas próprias comunicações mediúnicas. Tem espírita perseguindo o outro que não sei o que, não sei o que lá, porque ele só lembra da última encarnação. Mas ele não lembra as 10 últimas. Ele não lembra quando ele foi o algoz. Senão não teria comunicação mediúnica, né? Que ele ia se lembrar ele mesmo fazendo mal em outra encarnação. Puxa vida, não é que fui eu que fiz o mal a outra pessoa? Mas com relação, entendi o que você quis dizer. Você está perguntando com relação aos valores que ele já desempenhou em outras encarnações. Por exemplo, ele E nasceu na Itália, desencarnou aqui no Brasil como brasileiro. A última encarnação dele era de italiano. Aí ele vai lembrar do idioma italiano. Então, a questão toda é que a gente vai observar isso lá em Joana de Ângeles, mais profundamente. A consciência,
né? A consciência mais profunda, o espírito chamado a consciência do espírito imortal, né? A gente vai entender um pouco mais sobre isso lá em Joana de Ângeles. Joana explica que nós temos várias camadas de consciências. Essas camadas vão se compondo, se sobrepondo, mas se sobrepondo em relação ao projeto divino, não em relação à última ou penúltima, que você se sentiu mais feliz ou menos triste, ou mais... Não, você sempre vai ter uma visão de todo sem perceber separadamente cada camada. Não há uma necessidade de separadamente cada camada, porque existe uma recepção natural essencial para as leis de progresso, as leis morais de progresso, as leis absolutas de progresso, que são vinculadas por Deus, né, em nossos destinos. O que eu estou querendo dizer com isso é: mas eu queria tanto lembrar de tal coisa. Tá, mas aquela encarnação, por vezes, foi a que você mais errou. A sua melhor encarnação é a última. Não sei se eu estou me fazendo claro. Às vezes a sua melhor encarnação está sendo essa última. Você quer lembrar da mais perturbada, da que você vai perceber que você assassinou seu pai, sua mãe, seu tio, sua avó, seu cachorro. Você passou o rodo em geral. Não sobrou ninguém. Aí você quer lembrar dessa encarnação, especificamente. Então, esses bloqueios, depois a gente vai também estudar isso em Joana, não são bloqueios simplesmente por leis divinas. Existem bloqueios aí também que são naturais, que nós mesmos promovemos nessa consciência absoluta dessas várias camadas. Como a lei é de progresso, a gente não pode deixar que uma camada prejudique a outra, senão não há progresso. Né? Senão não tem sentido. Você faz uma escada, é o primeiro degrau, ele está podre e vai cair a escada. Não tem sentido. É melhor você estruturar bem aquela escada, vai avançando, depois você volta naquele degrau, né? Repagina ele, conserta, melhora, mas deixa lá aquela estrutura quietinha. Depois você volta para trabalhar aqueles detalhes. Mas não agora. Então, há um momento para tudo, né? E momento em termos de evolução, né? Em termos de evolução moral e intelectual. Né? Se todos nós fomos criados simples e ignorantes, existem certas reconciliações lembrando, né? Deus não fica cobrando a gente. Eu falei isso aqui, eu vou falar de novo. Deus não fica cobrando a gente a quantidade de mal que cada um fez. Não fica. Não é isso que ele faz. Existem leis naturais que vão te constranger a querer se reequilibrar e a querer perceber a maior dívida que nós temos para com todos, para com Deus e para com o próximo. São as dívidas de amor. Tudo foi planejado para você treinar o amor. Tudo foi planejado para você treinar a compreensão. E você resolveu desempenhar sua consciência com raiva, com ódio, com angústia, com falta de aceitação. Poxa, mas eu vou aceitar o mundo assim como ele está? Mas eu vou... Quem somos nós para questionar o mundo? A gente não consegue construir um quarteirão. Como é que você quer construir um mundo? Como é que você quer administrar o mundo? Então, às vezes, a gente se perde em pensamentos, e Joana também fala sobre isso. São pensamentos de desculpas. Inventa desculpas para justificar a nossa própria inquietação, os nossos próprios medos, os nossos próprios desesperos. Então a gente precisa despertar para isso. Então nem sempre que a gente acaba de desencarnar, o acesso àquele recurso, àquele dom, como diz a página inicial, vai ser importante. Às vezes o mais importante é você repassar os aspectos do que você trabalhou nessa encarnação e melhorar a partir dessa. Depois você vai poder se reconciliar com outros aspectos, né? Então é mais focado na lei de progresso. Pode falar, Carolina. Perdão, esqueci a mão levantada aqui. Tá ok, tranquila. Não sei se eu me fiz claro em relação a isso, né? É um assunto polêmico, porque tem espíritos que acabam de desencarnar poucos décadas depois, ou poucos anos depois, nem ele usa mais aquele nome que você tanto faz prece por ele. Claro que há um elo de carinho, de amor entre corações, mas não usa mais aquele nome, usa outro nome. Quem disse que a pessoa se identifica com aquele nome? Né? Você já acordou, olhou para o espelho, olhou bem para o seu rosto e você não se reconheceu? Não sei se já aconteceu com vocês isso. Já aconteceu comigo. Olhei para o espelho, caramba, aí tomei até um susto, né? Não, agora são os mais perturbados mesmo.
Eu não tenho essa aparência, eu não tenho esse rosto, entendeu? Então quando você olha pro espelho, você toma um susto. Quem disse que a gente tem exatamente esse rosto? Nem o corpo físico você vai reconhecer. Muito menos o nome, né? A pessoa vai, né, cria lá o nome, bota o nome para você, mas quem disse que você se reconhece com aquele nome, né? O próprio Emmanuel, né? Emmanuel utiliza o nome Emmanuel e todo mundo fica achando que tem a ver com o sentido hebraico da palavra Emmanuel, mas não é, né? Emanuel era a forma como os índios aqui, né? Na última encarnação dele aqui no Brasil, né? Ajudando a propagar um pouquinho do evangelho junto com nas missões de jesuítas, né? Claro que eu acho que eles foram missionários para lugares extremamente pobres, extremamente humildes, com extremo sacrifício pessoal, as viagens eram muito complicadas. Você vê que com certeza é um tipo de sacrifício, doação incrível. E a pessoa de repente era muito bondosa, que era o caso do próprio Emmanuel. Então ele ali como Padre Manuel da Nóbrega, os índios não conseguiam falar, né? No Tupi-Guarani, eles não conseguiam falar essa palavra, né? A palavra do nome dele. Então não conseguiam falar o nome dele diretamente, falava lembrando a palavra Emanuel, né? Padre Manuel da Nóbrega. Manuel da Nóbrega. Então chamava ele de Emmanuel, começou a chamar ele com a palavra torta e ele lembrava a palavra Emmanuel. É por isso. E não devido ao conceito, né, do hebraico de Emmanuel, né? Deus contigo. Né? A palavra Emmanuel significa Deus contigo no hebraico, né? Então não é nesse sentido. Mas foi um sentido que aquilo tocou profundamente ele. Ele pôde se doar profundamente para aquelas almas, dar apoio, dar amparo. E lembrando, Padre Manuel da Nóbrega era gago. Era gago e tinha uma dificuldade muito grande de falar. E a encarnação que mais ele quis lembrar. A encarnação que ele mais quis lembrar. Né? Ele ficou com a aparência de Públio Lentulus, né? Mas não pelo Império Romano, mas por causa de Lívia Lentulus, pelo aquele saudosismo, aquele amor profundo que ele tinha por ela. E foi a última vez que ele pôde estar coincidentemente junto com ela aqui na Terra, depois que ela desencarnou naquele período, né, o livro há 2000 anos. Ela não volta mais, né? Ela só veio, ela já estava no nível muito acima, ela já não precisava mais reencarnar aqui na Terra e ela não poderia mais continuar. Então você imagina, né? Ele ficou para trás e ela foi. Foi uma situação muito difícil para ele. Então ele ficou com essa aparência de Públio Lentulus, né? Daquela juventude, aquele saudosismo das conversas com aquela pessoa que ele tanto amava, como aqueles sentimentos de amor e carinho que ele pôde desempenhar para com ela, animava e anima o coração dele a ter mais confiança, mais coragem, mais persistência. E com relação a Padre Manuel da Nóbrega, né? Que ele ficou com o nome de Emmanuel. É mais nesse sentido. Então é isso, gente. Às vezes o que a gente precisa mais lembrar são os momentos, né, que a gente mais se sacrificou, mais se empenhou, mais se dedicou, né, e consolidar aquele sentimento para que aquele sentimento possa crescer e florescer, né, e ele se perpetuar cada vez mais e crescer mais também em possibilidades ainda maiores para os outros momentos que vão surgir de demanda na nossa consciência. Em outros momentos da estrada da evolução, né, que serão demandados por todos nós. Gente, a hora aqui voa, a hora já passou, temos aqui já 1h e 38 minutos gravados de áudio aí para depois a gente repassar. Então paramos aqui, tá? No item 142. Então para fechar, vamos lá. Senhor Jesus, Mestre de infinita amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, todos os recursos que nos são ventilados e dispensados por inúmeras consciências. Agradecemos tantos espíritos que ampararam Kardec, ao próprio Kardec, a repensar, para que possamos repensar os valores e repensar os sentimentos que geramos. Igualmente a tantos outros colaboradores que vêm auxiliando nesse trabalho incansável, incomensurável, de empenhar sempre os seus recursos valorosos de amor e de carinho por toda a humanidade. Pedimos aqui, Senhor, por todos os lares representados,
por todas as consciências, que todos nós possamos nos empenhar com mais boa vontade e coragem para realmente nos desenvolvermos a caminho do Pai, hoje e sempre. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo. E assim damos por encerrada a reunião da noite de hoje, na tua paz e harmonia. Que assim seja.